Olá pessoal, bem-vindos à Escola Fácil com a ProShark, onde aprender é legal e divertido. Se a pandemia bugou seus estudos, aqui é o lugar certo para recuperar o tempo perdido. Então, inscreva-se no canal, ativa o sininho e dê um like neste vídeo. Tudo bem? Prontos para aprender? Então, vamos lá! Bom, então hoje a gente vai rever o sistema nervoso, tá? Então lembra que a gente viu atos reflexos e atos voluntários. O ato reflexo é um ato involuntário que a gente fazia quando um objeto se aproximava muito rapidamente dos nossos olhos. Então fechar os olhos era algo involuntário. Ou quando a gente encostava numa superfície muito quente e puxava a mão logo, isso também era um ato involuntário, tá? Então, esses atos são coordenados pela nossa medula espinal, que fica dentro da nossa coluna vertebral, certo? A gente observou que o sistema nervoso ele pode ser dividido em dois grandes grupos: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? No sistema nervoso central, a gente tem duas estruturas que merecem o nosso destaque. A medula espinal, que, como eu falei, está dentro da nossa coluna vertebral, e o encéfalo. Dentre as partes do encéfalo, a gente viu que o cérebro era uma delas, tá? Então, o encéfalo é o nome de um conjunto de estruturas, tá? E o encéfalo está protegido dentro da nossa caixa craniana. Tudo bem? Bom, a outra divisão do sistema nervoso é o sistema nervoso periférico, que, como o próprio nome diz, está nas periferias do corpo. Então, tudo que for sistema nervoso e que não está na sua cabeça e na sua coluna é sistema nervoso periférico. E aí a gente observou que as estruturas principais dele eram os nervos e os gânglios. Vamos lembrar, nervos eram porções de axônio, enquanto que gânglios eram aglomerados de neurônios que estavam fora do sistema nervoso central, tá? Aproveitando, o neurônio é a principal célula do nosso sistema nervoso e ela é composta basicamente por três porções. A gente tem os dendritos, que são a porção inicial dos nossos neurônios. Depois, o corpo celular, que é a porção que possui o núcleo mesmo. E, por fim, o axônio, que envolvendo o filamento do axônio, nós temos uma coisa que se chama bainha de mielina. E aí nós estudamos que o sentido de propagação do impulso nervoso é começando por dendritos, passa pelo corpo celular e finaliza no axônio. Depois desse axônio, a gente vai ter dendritos de um outro neurônio, e aí vai para o corpo celular, outro axônio e por aí vai, tá? Outra coisa que nós vimos também é que a condução do impulso nervoso, devido à presença da bainha de mielina, ocorre por saltos, porque a bainha de mielina ela isolava uma determinada região e impedia que aquela despolarização, ou seja, que aquela mudança eletrônica acontecesse em todo o axônio. Então, quando acontecia a mudança, era menos e ficou mais, tá? Quando mudou a eletricidade, como eu tenho uma coisa que é isolante no meio do caminho, essa eletricidade pula para outra porção que conduz. Então, isso daqui a gente viu que era como se fossem os cabos de energia que a gente observa. Quando você pega um cabo que conduz a eletricidade, se você encosta na parte de plástico que fica por fora, ou emborrachada, você não toma choque. Agora, se tiver algum local que esteja desencapado, você toma choque.
Então era mais ou menos a mesma ideia. O choque elétrico acontecia somente nos locais que não possuíam a bainha de mielina, tá? E aí, o outro nome que a gente deu para o sistema nervoso periférico foi a divisão dele em somático e autônomo. O sistema nervoso somático era aquele que dependia da nossa vontade. Então, ele estava relacionado com músculos, com movimentação. Então, quando eu escolho falar, eu preciso de musculaturas da minha face que se movam. Então, eu abro a boca, eu expulso o som. Então, esses movimentos que eu estou fazendo agora com as mãos, tudo isso faz parte do sistema nervoso periférico somático. Só que a gente também tem uma outra subdivisão que é o autônomo. Como o próprio nome diz, ele é autônomo porque ele independe da nossa vontade. Então, ele tem autonomia para funcionar. E aí a gente viu que tem um que se chama simpático e o outro que se chama parasimpático. Os dois têm funções basicamente, na maior parte das vezes, opostas. Então, quando o simpático acelera a minha frequência cardíaca e fala para eu correr, porque está vindo um predador, está vindo alguma coisa que pode me machucar, o parasimpático, depois que passa a situação de perigo, desacelera a minha frequência cardíaca e fala: relaxa, tá tudo bem, você sobreviveu. Então, a gente observou que esses dois sistemas, eles funcionavam de maneiras antagônicas, ou seja, opostas, mas que muitas vezes um complementava a ação do outro. Então, quando eu tenho a situação lá, um predador vai me pegar, concorda que eu não posso ficar com vontade de fazer xixi? Porque se eu tenho a presença de um predador, imagina, você está nadando no mar e aparece um tubarãozinho lindo lá para te dar um oi, certo? Você vai ficar esperando ver o que ele faz ou você vai sair correndo? Melhor, nadando. A maior parte das pessoas sai nadando, né? Tentando fugir na maior parte das vezes. E aí, o que vai acontecer? Nesse momento que você está nadando desesperadamente tentando fugir, você vai ter vontade de fazer xixi? Espera-se que não. Porque fazer xixi significa você parar e contrair a sua bexiga para poder fazer xixi. Então, num caso de fuga, num caso de estresse, o sistema nervoso autônomo simpático vai ser o que vai estar atuando. A hora que você saiu da praia, você sobreviveu, os filhinhos arranhão e o tubarãozinho ficou lá nadando no mar dele, certo? O que vai acontecer? Você vai ficar com vontade de fazer xixi. Do nada vai te dar uma vontade de fazer xixi. Por quê? O parasimpático vai começar a atuar e ele vai te relaxar, vai te acalmar. E na hora que ele te acalmar, a sua bexiga que estava cheia e que você esqueceu que estava cheia, vai dar sinal de vida e aí você vai ter vontade de ir ao banheiro. Tudo bem? Então, resumidamente, isso é o sistema nervoso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Não?